Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira, eu sou o professor Tiago Gomes. Estou começando a resolução do e-book sobre proposições compostas e seus conectivos. Esse e-book tem 100 questões e eu resolverei em blocos de 20 em 20 questões. Então, vamos para a resolução. Antes de começar a fazer a resolução sobre as proposições compostas, vamos dar uma revisada, né? Dar uma revisada sobre o que é uma proposição composta. Proposições compostas são proposições que são ligadas pelos conectivos. Os conectivos têm nomes e têm significados. Então, nós temos aí a conjunção, que é o "e", a disjunção inclusiva, que é só o "ou", quando você tem apenas o "ou". Você tem a disjunção exclusiva, que é quando você tem aí o "ou", ou um ou outro. O condicional, que ele despenca nas provas, né? Ele cai aí feito uma tempestade em concursos. O condicional é quando você tem a proposição do tipo se então. E o bicondicional, que é quando você tem um se e somente se. Para cada um desses conectivos, você tem o seu significado e o seu símbolo. Então, fique atento à questão simbólica, porque nós vamos utilizar muito aqui na resolução. Então, a primeira questão diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta uma proposição com o conectivo condicional. Olha, já apareceu o condicional. Nosso condicional é o se então. Então, nós vamos encontrar aqui o se então na alternativa A. Então, a questão número 1, alternativa A. Questão número 2. Proposições compostas necessariamente contêm pelo menos um conectivo lógico. Sim, toda proposição composta tem que ter pelo menos um conectivo. Sobre o conectivo "e", assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta. Então, o conectivo "e" é nossa conjunção. Então, ela pode aparecer como conjunção ou como proposição conjuntiva. Então, aqui eu vou ter proposição conjuntiva na letra A, proposição conjuntiva na letra B e só. Então, ou vai ser A ou vai ser a B. Só que qual é o símbolo que eu utilizo? Eu uso o chapeuzinho, né? O circunflexo, e não o V. O V vai ser quando você tiver a disjunção. A disjunção é um Vzinho. Quando for uma conjunção, é o chapeuzinho. Então, vamos marcar aqui que a alternativa correta vai ser a letra B na questão 2. Questão número 3. Na proposição ou lógica é fácil ou João não gosta de lógica, temos um sentido de. Então, como é que eu tenho o ou um ou outro, eu vou ter uma disjunção, só que essa disjunção ela é exclusiva. Está aqui na nossa tabelinha de conectivos, a disjunção exclusiva, que é o Vzinho sublinhado, representa o ou. Questão 4. Considerando a proposição Fernando estuda e não passa no concurso. Nessa proposição, o conectivo lógico é uma. Ó, qual que é o conectivo aqui? O conectivo é o "e". Então, nós vamos ter uma conjunção. A alternativa correta aqui vai ser a letra A. Questão número 5. Considere as seguintes proposições. P. João estudou para a prova e que o concurso foi fácil. A escrita da proposição da forma P, aí tem uma setinha aqui. Essa setinha ela representa o quê? Ela representa o símbolo de uma condicional. Então, nós vamos unir aquelas duas proposições através de um se então. Então, voltando aqui na nossa questão, nós vamos procurar o que tem o se então, que vai estar aqui na letra B. Ó. Se João estudou para a prova, colocou exatamente a proposição P, então o concurso foi fácil. Alternativa da questão, letra B de bola. Questão 6, da banca Fundatec. O conectivo lógico conjunção, utilizado na proposição composta. O número 5 é ímpar e o número 8 é um cubo perfeito, é indicado pelo símbolo. Então, o símbolo da conjunção é o nosso chapeuzinho. Questão número 7. Considere 3 sentenças simples, P, Q e R. A única proposição composta que apresenta uma conjunção, chapeuzinho, uma condicional, uma seta, e uma negação. A negação é quando você tem o não. O não você pode ter ele ou com um tio ou com uma cantoneira, um Lzinho. Nesse caso aqui, nas representações, nós vamos ter aqui, ó. Nós temos aqui a representação de cantoneira para uma negação, mas nós podemos ter o tio também. Então, ele quer saber aí quem tem uma conjunção, uma condicional e uma negação nessa ordem. Vamos procurar aqui. Ó, nessa daqui não tem a conjunção. A conjunção é a seta. Então, eu preciso que tenha a seta. Aqui eu vou ter essas duas que têm setas. Então, aqui eu tenho uma conjunção, que é o "e". Aqui eu tenho o meu condicional, que é a setinha. E aqui eu tenho a negação. Como ele pede nessa ordem, a alternativa correta da questão 7 vai ser a letra
é. Questão número 8. Observe a seguinte proposição composta. Estudo, mas vou em festas. Acerca do conectivo empregado aqui, ó. Quem que é o conectivo? O conectivo é o mais. E o mais, dentro da nossa tabelinha, ele aparece aqui também. Olha só onde ele aparece. O mais é uma conjunção, ele representa o i. Então, nós vamos vir aqui na questão, ó, voltar na questão, e trata-se de quê? De uma conjunção. Então, é outra forma de você representar a conjunção aqui. Estudo, mas vou em festa. A negação da proposição Deus é brasileiro. Quando você tem uma proposição simples, para você fazer a negação, é só você adicionar um não coladinho aqui com o verbo. Então, Deus não é brasileiro. Alternativa correta da questão 9, letra E. Aqui vai ser a letra D, vou até marcar. Questão 9, letra E. Questão 10. A negação da proposição Pedro é um bom motorista vai ser o quê? Pedro, a gente vai colocar aqui, ó, um não. Pedro não é um bom motorista. Questão 11. Considere as proposições a seguir. Ricardo é arquiteto, Fernando é acriano. A proposição Ricardo não é arquiteto, note que apareceu um não, então eu vou ter não P. E Fernando, olha aí o símbolo que representa o nosso I. Fernando é acriano, ele não mudou nada. Então vai ser não P e Q. Não P e Q. Alternativa correta da questão 11. Letra D de dado. Questão 12. Considere as proposições a seguir. Tony fala inglês, Antônio fala português. Qual é a tradução para a linguagem corrente da proposição? Não, P e não Q. Então a gente vai fazer primeiro essa parte interna. Quem que é P? Tony fala inglês. Então eu escrevi aqui a proposição P. E, vou colocar um I e... Como ele quer que eu negue isso aqui, Antônio fala português, eu vou colocar assim. Antônio não fala português. Só que ele quer, depois que eu fizer isso aqui representa para mim o seguinte. Representa P e... Deixa eu até marcar aqui bem bonitinho para não se perder, ó. Aqui é o não Q, aqui é o I e aqui é o P. Foi justamente o que está aqui dentro. Só que agora a gente vai negar de novo. Ele está mandando negar. Então a gente vai fazer a negação. Para fazer a negação, a gente vai dizer, por exemplo, aqui está dizendo que Tony fala inglês. Então eu vou dizer que ele não fala inglês. Então eu posso dizer que é o seguinte. Não é verdade. Não é. Vou colocar assim, VDD. Não é verdade que Tony fala inglês. E Antônio não fala português. Aqui ele está dizendo o seguinte, ó. Na hora que a gente for fazer a negação, não é verdade que Antônio fala inglês e que Antônio não fala português. Então, esse não é verdade, ele corresponde a esse não aqui. O que nós temos é que Tony fala inglês e Antônio não fala português. Essa é a nossa frase, né? O sentido da linguagem corrente, a parte escrita mesmo. Só que aí, para negar ele, eu vou colocar que não é verdade. Então, a alternativa correta da questão vai ser a letra A. Questão número 13. A alternativa que apresenta uma proposição composta com a presença do conectivo condicional, ó, condicional aparecendo novamente, vai estar onde? Quando você tiver aí o teu se então, a alternativa correta da questão, letra D. Questão 14. A negação de uma negação na lógica proposicional equivale a... Então, vou colocar uma frase aqui. Tiago é professor. Isso aqui é uma afirmação. Vou colocar assim, uma afirmação. O que é que ele está propondo para mim? Fazer a negação de uma negação. Então, primeiro eu vou negar isso aqui. Vou dizer que Tiago não é professor. Tiago não é professor, fiz a negação. Agora eu vou negar de novo. Se eu negar isso aqui de novo, vai voltar a ser o quê? Tiago é professor. Então, voltou a ter a minha afirmação. Então, a negação de uma negação é uma afirmação. Questão 15. A lógica proposicional emprega um conjunto de símbolos que possibilitam expressar de maneira sintética um conjunto de proposições lógicas relacionadas por conectivos. Considere a tradução simbólica mais comum representada na tabela. Então, temos todos os elementos. Aqui o não é um tiozinho, tá?
A proposição composta, se João mentiu e Jorge não falou a verdade, então Jonas não mentiu ou Joaquim estava confuso, pode ser decomposta em 4 proposições. Então ele chamou aqui, ó, João mentiu, ele chamou de proposição P. Jorge não falou a verdade, ele chamou aqui de proposição Q, a gente vai colocando as letras. O conectivo aqui é um I. Jonas não mentiu, a gente vai colocar aqui como sendo a proposição R. E Joaquim estava confuso, ele está dizendo aqui que é a nossa proposição S. E aqui está ligando pelo um OU. Está aqui o símbolo do OU, está aqui o símbolo do I. E aqui eu tenho um se então. Então, esse se então vai ser a seta. Então, vai ser P, P e Q, certo? P e Q, então, R ou S. Por que que aqui não fica não R ou aqui fica não Q? Porque ele falou para mim que, ó, tem que prestar muita atenção a esses pequenos detalhes das questões. Pequenos detalhes aqui, ó. Não, João não falou a verdade, Jorge não falou a verdade, ele já considerou como o quê? Mesmo tendo esse não aqui, ele já considerou como o quê? Então, não vou colocar o símbolozinho da negação, não. Vou deixar do jeito que ele disse, olha, Q vale tudo isso. R vale tudo isso. Então, vai ser P e Q, então, R ou S. A alternativa correta da questão número 15 vai ser a letra D. Pode marcar aí, sem medo. Questão número 16. A negação da proposição simples está quente em Paraí é. Então, temos uma negação tranquila aí. Não é verdade que está quente. Ó. Uma forma de dizer que fazer uma negação, eu posso colocar assim. Ó. Não está quente em Paraí já seria uma negação. Mas eu posso escrever também não é uma verdade que. Questão 17. A negação da proposição faz frio em Tapejara. Então, a gente vai dizer que não faz frio, tá? Não inventa de colocar que faz calor. Não, é não faz frio. Então, a alternativa correta da questão 17 vai ser a letra B. Questão 18. O conectivo lógico de junção exclusiva, também conhecido por ou, é representado graficamente pelo símbolo, é o Vzinho sublinhado. Questão 19. Com base na proposição a galinha põe ovo, assinale a alternativa que representa, né, corretamente a sua negação. Então, vou colocar, se a proposição é a negação dessa proposição vai ser não há. Vai aparecer o símbolo de negação do lado da proposição. Então, a alternativa correta na questão 19 aí vai ser a letra B. Leia a proposição a seguir. João é médico e Pedro é engenheiro. Com base nas simbologias lógicas, assinale a alternativa que melhor representa a proposição composta. Então, aqui eu tenho um I, então vai ser P, P e Q. Beleza? Essas foram as primeiras 20 questões do e-book sobre proposições compostas e seus conectivos, que é muito importante você fazer esse tipo de questão para poder reforçar a sua base, antes de passar para temas mais complexos como tabela verdade, equivalências e negações. Então eu vejo você no próximo vídeo com a resolução das questões de 21 a 40. Então, te espero lá.